machadinho na mão, para com ele o serviço fazer. E as mocinhas nos acompanham, o nosso clube é quem nos dá prazer. Com o machadinho na mão, para com ele o serviço fazer. E as mocinhas nos acompanham, o nosso clube é quem nos dá prazer. Olhem, meus senhores, o nosso estandarte. Nós somos lenhadores e vivemos da arte. Olhem, meus senhores, o nosso estandarte. Nós somos lenhadores e vivemos da arte. Nós os lenha. Boa noite. Agora sim, com muita alegria que hoje o Clube Lenhadores do Paudalho recebe vocês para dar início a essa solenidade. E antes da gente começar, vamos preencher a nossa mesa de honra. Gostaria de convidar o senhor Lucas até aqui. Também o presidente Job, que já está aqui presente. Benetton. A senhora Marisa. A senhora Lenita. A senhora Lia. Pedro Rosa. Erison Rosa. E o senhor João Geraldo. Nós somos lenhadores e vivemos da arte. Somos nós os lenhadores que viemos desfilar. E nessa tarde nós vamos regressando, saudade desse belo carnaval. Somos nós os lenhadores que viemos desfilar. E nessa tarde nós vamos regressando, com a saudade desse belo carnaval. Olhem, meus senhores, o nosso estandarte. Nós somos lenhadores e vivemos da arte. Olhem, meus senhores, nosso estandarte. Nós somos lenhadores e vivemos da arte. Que alegria em poder cantar o hino do Lenhadores do Paudalho. Feliz, muito obrigado pelo convite, valeu. Fica um abraço do Rush pra vocês. Tchau. Na presidência. Nós sabemos que ele está encerrando sua contribuição hoje na presidência, mas só na presidência, porque o carinho e o amor que ele sente pelo clube, nós sabemos que sempre poderemos contar com ele, porque o Clube Lenhadores do Paudalho o seu amor está no sangue do Calvin. E agora vamos continuar a nossa. Boa noite a todos. É o seguinte, a gente aqui está fazendo uma homenagem a algumas pessoas que me ajudaram bastante. E poderia até fazer muito mais homenagem, mas infelizmente não tem condições de fazer. Mas eu vou pedir aqui para o meu secretário.
ler aqui aquela ata para a gente poder começar a fazer as homenagens. Boa noite. Como solicitado pelo nosso presidente, iremos ler a ata do dia 15 de outubro de 2024. O senhor presidente iniciou a reunião saudando a todos os presentes, iniciando a pauta com assunto referente ao processo judicial envolvendo os portões dos fundos do clube, que sempre esteve aberto e foi fechado pelo vizinho do clube. O presidente falou que o processo corre em segredo de justiça. O senhor Gilbert, usando a palavra, explanou que também está em processo na justiça o uso capião do terreno do clube, Parque Central. O próximo ponto de pauta debatido pelos presentes foi os débitos de carnaval que continuam sendo pagos. O senhor presidente ressaltou a importância dos diretores pagarem a mensalidade de sócio. Alguns diretores presentes se comprometeram a realizar o pagamento. Finalizando a reunião, o senhor Gilbert informou que não seria candidato nas próximas eleições e já teria data para entregar o cargo. O senhor João Geraldo pediu a palavra e falou de sua disponibilidade enquanto futuro candidato, colocando-se a sua pré-candidatura. A reunião foi encerrada com a solicitação da leitura da ata, assinada por mim e todos os presentes. Bom, como vocês viram, eu não estou deixando o clube de hoje. Eu já tinha a data programada para isso. Mas antes de eu sair, eu queria colocar a energia solar, que foi quase dada totalmente pelo Dr. Nicodemos. Isso eu não poderia deixar de falar. Ou uma das pessoas que mais me ajudou aqui no Clube de Amigos. O início de tudo foi com o prefeito Pereira, que quando a gente chegou aqui, o clube estava como vocês viram aí, que era o Clube de Vereadores. Alguém uma vez falou para mim que eu cuido muito das paredes. Eu sou muito metódico, mas por isso que isso está assim. Eu vou dar 3 anos para quando eu chegar aqui não está mais desse jeito. 3 anos. E eles sabem disso aqui. Ok? Então, é o seguinte. Eu vou fazer uma homenagem ao prefeito, ex-prefeito Pereira, porque foi o início de tudo foi com Pereira. Até convênio ele fez comigo na prefeitura para poder ter um dinheiro mensal para melhorar isso aqui. Então, Pereira, muito obrigado por você ter nos começado a fazer o Vereadores. Nesse momento, gostaríamos de chamar o senhor José Pereira de Araújo, aqui à frente. Nesse momento, reconhecemos alguém que sempre demonstrou carinho, respeito e admiração pelo nosso clube. Ex-prefeito da nossa cidade, sua trajetória pública sempre esteve conectada com o desenvolvimento cultural e social de Paudalho. E o Lenhadores faz parte dessa história. Durante esse período, Pereira foi um grande incentivador dos nossos projetos, especialmente nos momentos mais simbólicos para nós, como o Carnaval. Sua contribuição na promoção de eventos ajudou a fortalecer ainda mais a presença do clube, mantendo viva a tradição e ampliando o alcance da nossa alegria. Mais que apoiar, Pereira compreendeu a importância do Lenhadores como expressão cultural do nosso povo. E é por isso que hoje registramos aqui o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão. Muito obrigada, Pereira. Nesse momento ele vai receber da nosso presidente a placa de honra.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer em nome do Calvia, a toda a diretoria aqui, a Maria, a todos vocês, aos senhores. Vou fazer uma fala aqui, procurar ser bem rápido, porque é um momento para falar muito, mas eu vou falar com paulanense. Vou falar o sentimento que eu tenho da cultura paulanense. Paulado perdeu algumas coisas ao longo do tempo, principalmente na parte de patrimônio histórico. Prédio Zé Danta, onde é o banco hoje, tem um prédio lindo, funcionava o armazém. Onde é o cartório eleitoral, tem um prédio lindo, o casario de Paulado era a coisa mais linda do mundo. Toda a minha vida de político, de gestor, eu lutei muito. Até a lei foi criada, o vereador Falhante, ex-vereador Falhante Cadente, cheguei disso, de se conservar o patrimônio, porque isso, além da história, da riqueza, é também um instrumento de você fazer dinheiro para a cidade. Que eu digo, Olinda, Ouro Preto e tantas outras cidades históricas no Brasil que eu tive a oportunidade de visitar. A minha terra eu lutava muito, mas era mal compreendido, apesar que a gente entende as mudanças dos tempos, as compreensões, as limitações da sociedade. A gente tem a obrigação de entender isso. E o outro grande prejuízo foi na questão do nosso verde, da nossa natureza. Paulado sempre teve uma área rural muito bonita, mas pelo avanço da cana, pela incompreensão da importância que é a conservação da natureza, a gente perdeu muito. Esses são dois pontos. Agora tem um ponto que é muito positivo. Eu estava vendo ali a Lúcia Falhante, a Adriana, a Verônica. Eu conheço todas as cidades da Mata Norte. Todas elas. Não tem uma cidade da Mata Norte que tenha a resistência cultural que Paulado tem. A resistência do frevo, do caboclinho, do maracatu. Paulado tem uma tradição muito forte disso, que não é de político nenhum, de grupo político nenhum, é da alma do povo de Paulado. Inserido dentro desse contexto, e quando a gente fala em frevo, a gente tem uma base de se manter isso, que se chama 22 de novembro. É aí o segredo da nossa trincheira de resistência do frevo paudarense. Estava ali um maestro que eu não conhecia, eu acho que conheci criança, e eu disse a você lá na minha casa, que é a orquestra de frevo de rua esse ano do Leandro, eu nunca vi igual, de afinação, de um jogo de microfone, eu nunca vi. E eu disse, esse maestro está ouvindo? Aí ele falou, ele estava ali, eu estava falando, maestro aí. Né? E eu conheço toda a sua família. Aí parabéns por isso. Mas o Lenhadores está dentro desse contexto cultural de resistência, do conjunto da cultura. A gente não pode deixar de falar de carnaval e não falar do Estrela, do Cruzeiro do Sul. É importante a rivalidade dessas duas sociedades. Isso tem uma história dessa rivalidade. Os poderosos, os senhores de engenho, cada um aplicava dinheiro no clube para representar as suas famílias. Aí depois o povo, a massa, os trabalhadores, os profissionais foram ocupando essa parte da elite. Aí a gente também não pode deixar de falar com as famílias. Eu vou citar com o nome aqui, me desculpe, eu não cometi injustiça. A família Freitas
família Camarote, através de seu Zé Rosa, seu, aqui da loja, o avô, o pai do Marquinho, o avô Marquinho, Luiz Rosa, seu Antônio Valente, que foi um grande lutador, estava falando com a filha dele ali, da 22 de novembro, e que sempre foi ganhadores, da família Amaro, está aqui, Joquinha, da família Oscar, que está ali o filho dele, grande furião, está ali, ele e a esposa, e tantas famílias da família Falhante, e tantas famílias que seguraram, da família Galcão, Iria de Ludivero, minha vizinha de rua. Tem tantas famílias, me desculpe aqui, que escapou algum nome, e fez essa sociedade. São soldados dessa trincheira da cultura palmarense. E os lenhadores, é uma coisa diferente. E o grande segredo dos lenhadores, que é uma magia, os lenhadores que eu me arrepio, é a saída do lenhador. É o seu hino. Que hino bonito, é belo. Levanta a torcida. Que coisa bonita essa do lenhador. Que me desculpa, Estrela, não é igual. O hino do Estrela é inventado uns 10, mas não tem a magia, o sentimento que tem no hino do Lenhadores. Aí o Lenhadores vamos dizer assim, é um exemplo, é mais avançado como sociedade do que os outros, cresceu muito. E a gente tem que ser justo, e eu disse a ele, eu conheço Calbi como uma referência de grande gestor. Pode chamar Calbi de chato, cara, chato, mas é um grande gestor. Ele que mostrou ali é verdade. Ele foi muito responsável. Ele foi, as pessoas que gostavam, uma vez eu chamei ele, e quando ele queria começar a salvar aqui, eu disse, Calbi, me aproveita que eu estou na prefeitura. Foi assim, me aproveita que eu quero ajudar. E eu, como gestor, eu ajudei o Estrela, telhado, banheiro, Cruzeiro do Sul, de Mogi, fiz outro. Fiz outro Cruzeiro do Sul uma vez, eu mandei contratar Eduardo Freitas para botar o Cruzeiro do Sul na rua. Não sei se vocês estão lembrados disso alguns. Eu sempre achei, sempre acho, que as instituições, a sociedade civil, a cultura, ela tem que ser valorizada como instrumento de identidade de um povo. Mas o Lenhadores fez a diferença. E a grande diferença foi o filho de Caizé. Quem lembra de Caizé? Pai de Calbi. Eu estava dizendo a ele, eu comprei, minha mãe mandava comprar muito, porque Caizé não tinha uma venda não, viu, Nicodemo? Ele tinha uma espécie de Casa dos Frios. Os primeiros chocolates importados. Não era, Lúcio? Era seu Caizé que vendia. A loja dele, que começou ali de frente ao mercado de carne, e depois veio para essa casa aqui, né? Era chique para Palmares na época. Os outros mercados, chamavam venda, não tinha mercadoria. Era muito simples. E Caizé, Calbi, os filhos do Dele. Calbi fala igual ao pai. Tem o mesmo sotaque de pai. Ele estava falando aqui, ele disse o nome ali, aí eu disse ali, é o Caizé falando. O jeito de falar, a expressão. E minha mãe mandava comprar umas coisas em seu Caizé, aí ele fazia, minha mãe, olha, vai trocar lá, aí seu Caizé, ô Paula, tu viesse trocar, aí eu fazia assim.
Era aquele jeito duro, era marinheiro, né? Não era marinheiro, era fuzileiro também, porque mim tudo foram fuzileiros. Era duro, mas Nicodemo era um exemplo de layout de loja quando não tinha mercadinho. Tem um problema que não gosta. Mas é sério, transparente, honesto, sabe dobrar o valor do dinheiro que ele pega, ele sabe fazer. Ele estava conversando comigo. Então tem pessoas como Nicodemo, com convencimento tradicional de Paulo hoje. Aí, claro que dá eu não é um nome de credibilidade. Claro que tem que dar uma credibilidade a Calvino. Porque Calvino foi um grande gestor. Então o que a gente leva daqui, e quero dizer uma coisa também, sabe, Calvino? Toda a sociedade, todo movimento tem uma oposição. E ela se torna importante a oposição. Porque você até acorda. Né? Eu tive uma vida política muito ativa. E eu perdi alguma eleição, eu estava conversando comigo mesmo. Eu errei aonde? Porque a oposição e o povo é que ensina a classe política. E de certa maneira isso é saudável para a sociedade. Mas isso não pode tirar o mérito de uma grande gestão como Calbi fez nesse clube. Nessa fronteira, nessa trincheira de resistência da cultura paulanense, que é o lenhador de Paulo. Muito obrigado, meus parabéns. Quero mencionar a presença do maestro Lineker, por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Convidando também, hoje prestamos nossa homenagem ao senhor Nicodemos, um nome que carrega não apenas relevância no comércio da nossa cidade, mas também um profundo senso de compromisso com a comunidade. Como empresário à frente de um dos maiores supermercados de Paulo, sempre demonstrou que o verdadeiro sucesso vem além dos negócios. Ele se estende ao impacto positivo, o que se gera ao redor. Ao longo dessa gestão, sua admiração pelo Clube Lenhadores se traduziu em gestos concretos de apoio. Sua contribuição foi fundamental para as melhorias importantes da nossa sede e para que tudo isso se tornasse realidade. Boa noite. Quero cumprimentar este grande presidente. Sei que 115 anos de lenhadores, muitos estiveram aqui na presidência, mas eu quero me reportar a você mesmo. Dizer que este é um momento que me alegra muito, muito alegre, estou muito contente, muito feliz. E dizer também que eu, quando na minha puberdade, na minha adolescência, eu vinha muito aqui no Lenhadores. Eu vinha brincar nos carnavais, sempre no carnaval. Eu vinha muito aqui. Quantas vezes eu vi essa praça assim, parece que saí de 4 horas, né, da tarde, mas não, você não estava aqui para a manhã do sol. Vinha para a manhã do sol. Eu era solteiro de uma vez. Era solteiro. Vinha para aqui, era manhã de sol. Depois a gente saía na cantaia, lá atrás, na orquestra. Depois recolhia, porque tinha um baile às 10 horas. A gente ia tomar banho num dos restaurantes que ficava ali. Vininho, enfim, não. Nós íamos primeiro e o meu grupinho ia tomar banho lá. E como o baile começava às 10 horas, a gente ia pro prego. Sabe onde é o prego? Em São Lourenço da Barra. A gente ia para lá e depois ia, era muita energia, tudo jovem, tudo aqui. Teve uma vez que a orquestra da escola de aprendiz do Marinheiro, não sei se vocês se recordam disso, que muitos daqui, não tem nem nascido aí, mas sou ferranovense, mas também sou paudarense, recebi esse título, muito de honra esse título também. E aqui fui promovido pelo Tribunal de Justiça
vim para o cartório depois que eu queria aposentar, mas sabendo que eu via necessidade de um supermercado aqui em Paudade. Então, logo depois nós abrimos o supermercado, que estamos até hoje, mas dizer que Pereira falou tanta coisa bonita, né? Assim, de prédio, ele esqueceu um diálogo teatro. Um diálogo teatro, lembra que era língua que lá? Tem fotografia na Câmara Municipal, para quem quiser ver, né? Mas uma coisa que ele esqueceu também, Pereira, a nossa matriz é linda, a nossa matriz, externamente e internamente, o conjunto ali, a prefeitura, a matriz, mais uma outra casa que é ao lado da prefeitura, mas sobretudo a igreja. Eu e Marli Batutinho de Feira Nova, Cidade Nova, quando chegamos aqui, nós entramos na matriz e vimos aquela beleza. É muito bonita a nossa igreja. Mas não só a matriz, a do Rosário também, Santa Teresa. Então, logo a cidade foi emancipada em 63, de 1963. Quem é essa cidade de Paudade que realmente tem história para contar? A cidade nossa é muito bonita, banhada pelo Capibaribe, e tem um clube extraordinário que é o Leandros. 115 anos de clube, 120, desculpe, eu queria que ele fosse mais novinho, mas ele é velho mesmo. Mas a minha líder também, quando eu falei com você certa vez, eu lhe procurei para dizer que eu quero colaborar com o Leandros, porque eu vi a sua administração. Eu conheci o clube antes de você e conheci depois de você. Não é missa de corpo presente, como se diz, mas é a verdade. Eu lhe procurei que eu quero ajudar ao clube Leandros. E procurei também o presidente ai, papai envelhecendo, está esquecendo das coisas também. Isso é tão bom, às vezes. Não, Estrela não. É do jeito, ali na Ladeira Preta. Casusa. Procurei o presidente Danilo, vi a sua administração, e de lá para cá eu fiquei ajudando os dois, Leandros e o Casusa. E o Casusa está cada vez mais bonito. Então, a minha alegria se estende também por esse zelo seu pelo Leandros, pelo exemplo que você tem de administração, do zelo pelo dinheiro que é dos outros. Eu sou muito feliz com isso. Entendeu? Você me inspirou a ajudar isso tudo. E você continue, não se afaste. Quem vinha para aqui hoje, João tem uma responsabilidade muito grande, já se lançou candidato, mas não deixa cair joelhos, cada 3 anos, não deixa, nem 30. Isso tem que continuar bonito, tem que continuar um clube que representa também Paudade e que muita alegria vamos ter, todos os namoros que teve aqui nesse salão, que começou que eles estão casados, etc. É toda uma vida, então o Leandros é vida. Então que Deus abençoe a você, obrigado pelo grande exemplo que você transmite, como gestor, como homem público também, e muito obrigado pela linha do barril, vou mostrar a barriga, está muito bonito. Agora gostaríamos de convidar o senhor Francisco Palhante, da Câmara Lima Filho. De tudo, um verdadeiro cidadão paulariense, daqueles que não medem esforço quando o assunto é contribuir, apoiar e fortalecer aquilo que é da nossa terra. Durante o período dessa gestão, esteve sempre de portas abertas. Mais do que ajudar, Palhante somou presença, parceria e confiança. E são pessoas assim que constroem histórias de um clube, que fazem com que ele não seja apenas uma instituição, mas um símbolo vivo da nossa cultura, da nossa união e do nosso orgulho. Hoje, deixamos aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e, acima de tudo, o nosso respeito. Muito obrigada, Palhante. Ronaldo, você merece um registro. Com a sua corrente, você marcou muito a meu vereador, viu, Ronaldo? Você merece um cartão, pessoal.
Com ele eu passei na pista, batendo microfone ao vivo, a narração do clube, dos desfiles daquela época, eu sempre estava lá presente, levantando aquela bandeira rubro-negra. Mas, ao assunto, você hoje é a figura central. Não só pelo que você é, mas pelo que você deixou. Você não está partindo, você está dando um breve espaço. Um respiro, né? Então, senhoras e senhores, boa noite ante tudo. Hoje é uma noite especial, uma noite para celebrar memória, reconhecimento e, sobretudo, gratidão. Estamos reunidos aqui na sede do nosso querido clube para nos despedir de um homem que marcou sua história na condição de presidente de forma determinada, com coragem, ousadia, trabalho e presença diuturna, notadamente com compromisso social. Estamos falando do senhor Gilber Rosa de Oliveira, conhecido popularmente como Calbi. Falar de Calbi é falar de dedicação verdadeira de alguém que viveu intensamente este clube. Ao gerir essa instituição que une cultura e pessoas, seu desempenho foi além de administrar, pois subjacente e carregava o cenário do cuidado. Cuidou como quem zela por algo que ama. Quantas vezes vimos Gilber aqui no dia e noite, na madrugada, organizando e resolvendo problemas, atento à manutenção da estrutura física, subia até no telhado. Um homem que muitas vezes esteve mais presente aqui do que no seu próprio lar. Quase para não deve deixar, mas ela começou a se acostumar e veio para aqui te acompanhar lá. Evidentemente que o seu modo firme de gerir, por vezes até pareceu intransigente, mas quem assume responsabilidade numa gestão pressupõe ter a visão estratégica e cultura organizacional. Nem sempre isso agrada ao coletivo, mas ele soube sustentar decisões, realizar e fazer as entregas. Diante da complexidade da captação de recursos, encontrou soluções inovadoras junto à sua diretoria para o fortalecimento de propósitos. Portanto, deixa um legado de um clube organizado e limpo. É inegável reconhecer a contribuição do resgate ao respeito por este clube, promovendo a visibilidade no contexto social mais amplo. Entre outros, podemos citar reconhecimento aos 115 anos do clube com a conquista do Prêmio Internacional Ibero-Americano Nevado Solidário Ouro, em sua 5ª edição. Participação de diretores na comissão de elaboração do plano museológico do Paço do Frevo em Recife. Lançamento do álbum Canta Pernambuco em 2023, com a participação de vários expoentes do meio artístico do estado de Pernambuco, como Almir Bush, Nena, Queiroga, Nono Germano, Ira Caldeira, Gustavo Travasso, Rogério Angel e Santana, na gravação de 7 músicas com destaque para o hino do nosso clube. Participação do clube em eventos na área cultural e histórica do Recife Antigo e de Olinda, como Arrastão do Frevo, no Paço do Frevo e em Olinda, quando recebeu homenagem do bloco Cabeça de Galo. Parceria e articulação com outras instituições, por exemplo, o Clube Amadores do Recife, do Cariri Olindense, da Pitombeira e do Galo da Madrugada, alegrando e enriquecendo bares e o ensaio geral. Promoção da reforma da estrutura física e sua permanente manutenção, como você já bem demonstrou. Oportunidade do tradicional ensaio de rua e baile vermelho e preto, desfiles carnavalescos com excelência de orquestra, que é homenageado ainda que aqueles, cantores e com a presença de um público contagiado de alegria. Criação de um memorial em espaço interno do clube, projetando para a preservação do seu acervo histórico. Mas hoje, além de homenagear Gilber, também me vejo profundamente emocionado, porque de forma inesperada também estou sendo homenageado. E a minha história com este clube não começa hoje, vem de muito antes. Talvez
talvez, como costumo dizer, ainda na gestação da minha mãe, Jurandir. Sempre fui de amores e não fui sozinho. Minha família, especialmente minha saudosa e amada mãe e irmãos, também abraçaram este amor, e mais do que preferência, é identidade e orgulho. Na adolescência, vivi e participei de momentos inesquecíveis, de desfiles de rua, as orquestras maravilhosas, como a época, que marcaram a época, e as apresentações de bailes e eventos tradicionais, desenhados com uma riqueza cultural que hoje nos enche de saudades. Ademais, tive a honra de fazer locução ao vivo pelas principais ruas da nossa cidade, apresentando os temas de desfile carnavalescos deste clube, exaltando fantasias, coreografias, o luxo, a criatividade e a beleza que sempre foram nossa marca. E confesso, nem sempre foi fácil. Houve momentos difíceis, sofri perseguição, até ameaça de morte, por defender com paixão nosso clube. Mas nunca recuei, porque quem ama, permanece. Participei de várias gestões e reuniões de diretores, festas e momentos grandiosos, e também daqueles que não havia quase ninguém, quase aqui vazio. Mas eu estava lá, fiel, porque o amor verdadeiro não depende de plateia. E aqui neste chão, nesta sede e também na querida Praça do Leão, eu fui muito mais do que festa. Aqui eu vivi e vi o almoço. Eu vivi o flerte, dançar juntinho e cumplicidade na magia do olhar, do passo e da paixão desse clube com a minha eterna namorada e agora esposa Lúcia. Aqui também partilhei o amor com a família Coroneira, com a minha inesquecível e amada sogra eterna Dona Mena, com os meus queridos cunhados, sobrinhos e com amigos, alguns que deixaram saudades, mas que permanecem vivos na nossa memória e no nosso coração. Porque esse clube não é apenas um espaço, é um lugar onde a vida acontece. É por isso que eu digo, com convicção, desculpem a emoção, o nosso clube se encaixa perfeitamente naquele frevo imortal, criado por Capina em 1963. E o povo explode de emoção e canta com uníssono. Queiram ou... Muito bem. E nós seguimos, todos nós, com uma chave na mão. Ou, como dizia o inesquecível locutor Miguel Severiano, MS Publicidade. Ele dizia assim: clube, leadores do Pautário, xilogravura cores na tábua do tempo. Porque é isso que somos: história viva, gravada e resistência. Como bem traduzia a música de Juventude Dourada de Almir Bush, que nos lembra a importância de manter viva as nossas tradições, quando diz: fazendo o que os seus avós fizeram em tempos passados. Ela nos conecta com quem veio antes de nós, mostra que o frevo, que o carnaval e que o nosso clube não são apenas festas, são heranças, são identidade. E quando fala da camisa aberta no peito, nos lembra da liberdade, da alegria e do orgulho de ser quem somos. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo valeu a pena. Cada aplauso, cada dificuldade, cada momento vivido. Receber essa homenagem é algo que guardarei para sempre. Por isso, eu só posso dizer muito obrigado. Obrigado a todos que fazem parte dessa história, a cada amigo, a cada companheiro de caminhada. E a você, Júlia, minha homenagem sincera, que o seu legado permaneça vivo entre nós e que sigamos vivos, unidos com orgulho no peito, porque, no fim das contas, somos e sempre seremos eternamente lenhadores. Muito obrigado. Em nome do senhor Marcelo Campos Gouveia, essa homenagem. O senhor Marcelo precisou comparecer a um evento em Abreu e Lima, então o senhor Lucas vai receber em nome dele. Hoje rendemos nossa homenagem a Marcelo Gouveia,
uma liderança que ao longo do tempo demonstrou compromisso com a nossa cidade e com aquilo que fortalece a nossa cultura. Ex-prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia carrega uma trajetória marcada pela dedicação ao desenvolvimento do município e ao bem coletivo. Ao longo desse período, sempre se mostrou solícito quando necessário, contribuindo de forma significativa para que o Clube Lenhadores pudesse seguir avançando em suas atividades e iniciativas. Sua postura reflete um olhar atento às necessidades da comunidade e há um entendimento genuíno da importância das instituições culturais na construção da identidade local. Hoje, deixamos aqui o nosso reconhecimento sincero e a nossa gratidão por cada gesto de apoio. Muito obrigada, Marcelo Gouveia. Aproveitando aí que o seu Leonidas ainda não chegou, acho que tem um representante, eu tenho uma fala exatamente para expressar essa passagem que a gente está tendo aqui hoje. Senhoras e senhores, hoje não nos reunimos apenas para uma despedida, reunimos-nos para um momento de verdade, de memória e de reconhecimento daqueles que não precisam de exageros, porque se sustentam nos fatos. Ao longo de 16 anos, o presidente do Clube Lenhadores de Paudalho não ocupou apenas o cargo. Ele construiu um legado com visão, coragem e compromisso, conduzindo o clube em um novo patamar, transformando em referência de identidade, pertencimento e força para toda a comunidade. Nada que hoje existe foi por acaso. Cada conquista tem esforço, cada avanço tem responsabilidade. O clube cresceu e se estruturou, ganhou direção e, em cima de tudo, conquistou respeito. E nenhuma obra verdadeira é construída sozinha. É justo e necessário lembrar de Adelita Rosa de Oliveira, uma mulher de grandeza silenciosa, cujo gesto atravessa o tempo. Ao doar parte do seu quintal para a expansão do clube, ela fez mais do que uma contribuição. Fez uma escolha pelo coletivo, uma escolha pelo futuro. Abriu mão de um espaço que era de sua família, onde seus filhos poderiam crescer e brincar, para que muitos outros pudessem viver ali momentos de alegria. Hoje, com toda certeza, há orgulho de seus filhos, netos e netas. São os que ela ajudou a construir. É por isso que podemos afirmar com serenidade: hoje o clube está em terras próprias. Hoje tem autossuficiência de renda e de energia. Hoje tem projetos, tem direção e continuidade. Mas, acima de tudo, tem história. Uma história feita por homens e mulheres de caráter, que permanecem vivos à essência dessa instituição. Como toda obra relevante, houve resistência. Nos últimos 2 anos, este presidente enfrentou mais do que um desafio administrativo. Enfrentou pressão, ameaças e tentativas de diminuir aquilo que foi constituído com tanto esforço. Vieram de diversos setores, inclusive onde não se esperava apoio. Ainda assim, ele permaneceu firme, permaneceu íntegro e permaneceu trabalhando. Isso diz muito mais do que qualquer discurso. A tristeza fica hoje, não é pelo tempo dedicado, porque esse tempo foi digno e honrado. A tristeza vem de atitudes de alguns que, de forma pequena, tentaram enfraquecer o que é de grande, usar a influência onde deveria haver responsabilidade. Mas há algo que precisa ser dito com clareza: o que é verdadeiro permanece, e o que é sólido não se apaga. Hoje também é dia de celebrar sua trajetória, sua história e também seu aniversário. Não apenas como passagem do tempo, mas como marca de uma vida que produz resultados reais.
A sociedade padronense fica um convite à reflexão, que reconhecer e valorizar as instituições que trabalham com seriedade, que acompanhem com cobre, mas que não permita que interesses ou verdadeiras se sobreponham ao bem coletivo. Porque sabemos que títulos por si só não constroem história. História se constrói com trabalho, compromisso e verdade. Aos que ficam, cabe uma responsabilidade clara: honrar o que foi feito e ter coragem de continuar. Não apenas usufruir, mas contribuir. Contribuir e respeitar o caminho já trilhado. O Clube Lenhadores de Paudalho não pertence a momentos passageiros, pertence à sua história. A história, quando é legítima, não precisa de defesa. Ela se sustenta por si só. Hoje não nos despedimos apenas de um presidente. Reconhecemos um homem que cumpriu seu papel com dignidade. É aquilo que é feito com verdade, permanece. E aí, por mim agora, eu, Elison Rosa de Oliveira Barros, quero expressar minha gratidão pelo esforço, gratidão pela entrega, mas acima de tudo, gratidão pela formação. Obrigado por me educar e me fazer um homem de verdade, por me ensinar que é preciso perseverar naquilo em que acreditamos, mesmo quando poucos ou quase ninguém acredita. Eu vivi isso ao seu lado, quando apresentei o projeto de reestruturação e reforma do clube. Muitos duvidaram, muitos não acreditaram que seria do papel, mas o Senhor acreditou. E o mais do que acreditar, o Senhor fez acontecer. Esse ensinamento eu levo para a vida, porque mais do que obras físicas, o Senhor construiu pessoas, e eu sou prova disso. Muito obrigado, meu Pai. O Aeronito Evangelista de Melo, essa homenagem. Hoje prestamos nossa homenagem a Aeronito Evangelista, alguém que contribuiu ao longo dos anos, uma trajetória marcada pelo compromisso, pela presença e pelo cuidado com aquilo que é coletivo. Sócio do Clube Lenhadores, Aeronito sempre se fez presente na história de uma forma ativa e genuína. Durante muitos anos, exerceu a função de tesoureiro com a responsabilidade e dedicação, contribuindo para o fortalecimento e a organização do nosso clube. Mas esteve sempre ao nosso lado nos momentos importantes, ajudando a ampliar a nossa voz e manter viva a nossa tradição. Como comerciante respeitado em nossa cidade, carrega também o reconhecimento de uma trajetória construída com trabalho, ética e credibilidade. E são pessoas assim que sustentam e fortalecem instituições como Lenhadores. Hoje, registramos aqui o nosso respeito, a nossa gratidão, a nossa admiração por toda a sua contribuição. Muito obrigado, Aeronito Evangelista. E como maestro, Lili, aproveitando sua participação, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Dizer que é uma honra estar participando de um momento como esse. Há 2 anos, como maestro de um clube como Lenhadores do Paudalho, fico muito feliz. Já posso contar com os netos, né? Não sei quem vai chegar, mas quem chega e continue fazendo o trabalho que o Caubi fez durante 16 anos. Não sei se vou estar aqui, eu já posso dizer que por 2 anos eu fui maestro de um clube que não é Lenhadores do Paudalho. Quero agradecer a Caubi pela confiança, que foi através de Geneton, uma conversa do nada que a gente se encontrou, e aí a gente veio, conversou com o Caubi, Caubi acreditou, né, num menino desconhecido aí, mas que tem uma história, que estudou, e não precisa passar por cima de ninguém para mostrar um trabalho legal. Obrigado pela confiança. E agora, nessa noite de tantas homenagens, de tantas palavras bonitas, eu falei hoje com o seu Caubi, assim que eu cheguei, que me falaram que hoje é aniversário dele, e o filho dele também.
contou e ele disse assim a mim: não fale que é meu aniversário, eu não quero que ninguém fale. Mas seu Calbi, uma pessoa tão especial, tão dedicada, eu não poderia deixar passar em branco, certo? Vamos lá. Parabéns. Calma que ainda tem nada. Vamos lá. Hoje, nossas palavras têm um significado ainda mais especial. Elas não são apenas de reconhecimento, são de gratidão profunda a alguém que dedicou anos da sua vida a este clube, fazendo dele muito mais do que um espaço, fazendo dele extensão da sua própria casa. Como todos nós conhecemos com carinho, Calbinho, ao longo de sua trajetória como presidente dos treinadores, construiu uma gestão marcada pela responsabilidade, pelo compromisso e por um olhar atento ao que realmente sustenta uma instituição, sua base, sua história e sua continuidade. Sua condução sempre foi pautada por um legado que vem de dentro e que carrega raízes familiares, respeito à tradição e um senso claro de responsabilidade com aquilo que ele foi confiado. Cuidar da estrutura, zelar pela saúde financeira, garantir que o clube permanecesse firme, sólido e preparado para o futuro. Esses nunca foram apenas adjetivos, foram princípios e talvez, por muitas vezes, esse cuidado tenha sido questionado. Houve momentos que a sua postura firme, cautelosa e consciente gerou desconfortos, dúvidas e inquietações. Mas Calbi sempre soube. Um clube só pode crescer de verdade quando está saudável. E foi com essa convicção que conduziu sua gestão. Mais do que administrar, ele construiu pontes, levou a história centenária dos Lenhadores para além dos seus muros, ampliando sua presença, valorizando a cultura popular e reforçando de uma forma especial o frevo, expressão viva da nossa identidade. Sua gestão foi participativa, presente e comprometida com algo maior do que cargos ou momentos, comprometida com um legado. Hoje, esse momento carrega dois significados. Celebramos a sua vida e o seu aniversário, e marcamos também o encerramento de um ciclo importante, de uma presidência que deixa marcas profundas na história do clube. Mas existem histórias que não terminam com cargos, porque quem constrói com verdade permanece, e Calbi permanece. Permanece na estrutura que ajudou a preservar, permanece nas decisões que garantiram o futuro, permanece na história que ajudou a continuar. Hoje, o Lenhadores não apenas agradece, reconhece e afirma que com a força de tudo que foi vivido, alguns passam pela história, outros se tornam parte da história. Você, Calbi, é parte do Lenhadores. Feliz aniversário!
fazendo aniversário hoje, mas não pode me dizer que eu faço aniversário. Aniversário para mim é qualquer dia, certo? Principalmente aqui no Leandro, porque o dia todo eu estou aqui. Mas, muito obrigado por esse dizer que vocês fizeram para mim e agradecer a vocês terem vindo a essa festa. Era para ter vindo muito mais gente, mas não veio, não tem problema deles. Ok? Obrigado. Mas Lalau vai falar aqui, o Lucas vai falar, Pedrinho e Genetron. Primeiro Lalau, que é vice. Olha, boa noite a todos. Depois de tantas palavras bonitas aqui, fico até sem o que dizer, mas é um momento de celebrar a história do clube, principalmente celebrar a contribuição de Calbi aqui dentro desse clube, que é tão importante para a nossa cidade, tão importante nas nossas vidas, e mais ainda importante na vida de Calbi, que os laços familiares deles começam aqui dentro e tem essa história interligada, não só com as paredes desse clube, mas também com a alma e com a história desse clube. Então, Calbi, meu reconhecimento pela sua contribuição nesse clube, parabéns pelo seu aniversário e fique sempre aqui, que aqui é a sua casa. É a sua casa, faz parte da sua história e nada mais do que reconhecer o que vem antes da gente. É o mais importante. A história ela só continua quando a gente reconhece por onde ela passou, onde ela começou. Então, nossa gratidão, nosso reconhecimento, parabéns. Primeiramente, boa noite a todos. Eu apenas sou um bebezinho em meio a uma grande história do Clube de Lenhadores do Paudalho. Em meio a tantos que já passaram e prestaram seu serviço aqui, eu sou uma criancinha, comecei agora. Eu ingressei no clube em 2020, convite de Pedro Rosa, e aqui, nesses 6 anos que se passaram, pude conhecer um gestor e acabei, para mim, ganhando um amigo. É você, Calbi. Para mim, é um dia triste. Para todos nós lenhadores, é um dia triste. Na história do nosso clube, a gente está se despedindo. E, ao meu ver, mesmo não conhecendo tanta história, mas você é o maior presidente da nossa história. Então, toda partida, para mim, é triste. E hoje é um dia triste para mim, sim. Eu quero agradecer ao que você fez pelo nosso clube e ao 1% que eu pude aprender do amor ao lenhadores que eu aprendi com você. Dias distantes de carnaval, que ninguém nem pensava em carnaval, você estava aqui dentro. Quando eu estava focando, passava pelo clube, entrava para conversar, você estava aqui arrancando um prego que você via no PVC, você estava aqui em cima da escada, eu ficava com medo, poxa, a cidade está pendurada ali no PVC do clube. E eu pude conhecer um grande amor que você teve pelo clube. Eu senti muita saudade sua, da nossa convivência aqui dentro do clube, da brincadeira com o Fernando. E obrigado, Calbi. Obrigado. E estamos juntos sempre lenhadores. Saudoso filho do Pedrinho Rosa. Eu conheço o Lenhadores desde o tempo da barriga da minha mãe, né? Onde meu pai criou a vida dele aqui no clube, né? Junto com esse grande homem aqui, Calbi, onde era briga de cachorro e dois, mas no fim se resolvia. Vai ter Riquita, Calbi, vai ter Riquita de ouro, Toninho. Era muita história esse que eu vou parar para pensar aqui, para falar. Vai ser o mês inteiro, o ano todo. Quando, meados de 2016, estava Calbi, meu pai, resolvendo coisa do baile, Calbi pegou e disse:
esse aqui vai continuar a sua história, Pedrinho Costa. Esse aqui, quando eu peguei a vassoura para varrer o clube, ele fez: você, a partir de hoje, vai ser o primeiro jovem da minha diretoria, o menino mais novo. Quando eu comecei, ele me deu uma grande missão. Fez: Pedrinho, você vai trazer sua missão aqui é atrair jovem para o clube. Onde eu trouxe uma galera que hoje, infelizmente, não está aqui mais sozinho. Lucas veio a convite de João Batista, entre outros. Mas eu sou grato a esse grande homem aqui, que ele não é só um homem, ele foi um grande amigo do meu pai. Independente de tudo, todo momento ele estava comigo. Feliz aniversário, Calbi. Sei que hoje não é um dia legal, porque está despedida desse clube, onde tantos outros acham uma comemoração. Mas eu digo uma coisa: todo mundo quer o Lenhadores. Eu quero ver todo mundo se dedicar todo dia ao Lenhadores, onde você fez aqui da sua casa e do seu lado. Meu pai me dizia uma coisa, é uma frase que ele falava assim: Pedrinho, honre os amigos dos seus pais enquanto você estiver vivo. E hoje eu estou aqui dando continuidade, e eu não sei o dia de amanhã, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou defender a bandeira desse clube, Clube Lenhador do Paudalho. Obrigado a todos por estar aqui, e obrigado a Calvinho por essa oportunidade. Fazer uma foto aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. É muito gratificante a presença das senhoras e dos senhores. O Lenhadores agradece. A nossa convivência aqui começou em 2007, até hoje. Eu quero dizer que uma convivência não totalmente pacífica, você não pode. 19 anos não pode ser totalmente pacífica, mas 5% não pacífica, que faz parte de uma relação de vivência, isso faz parte. Isso não vai passar para trás a nossa amizade e nossa convivência, porque 95% é muito mais do que 5%. Porque realmente nenhuma relação, nenhuma convivência é 100% perfeita. Mas os 5% isso não vai à conta. Calbi, realmente é incontestável o seu legado deixado aqui no Clube Lenhador. E é aquela história: vou os anéis, fico os dedos. Vai o Lenha, fica a nossa amizade. Obrigado. Eu, como faço parte da diretoria deste grande clube que mora aqui, que corre o meu sangue, dos Lenhadores, parabenizo o nosso amigo Calvi. É uma história de longas datas. Esse pai, mãe, a tia Genina, fiz o povo do casamento dele. E daí, minha gente, esse tempo que ele passou como diretor, eu acredito que o Lenhador estava e vai continuar em boas mãos, porque ele não vai deixar. Quer dizer, se alguém assumir, mas vai atrás dele, que é alguma coisa mais. Porque ele é uma pessoa que segurou esse clube nas horas mais caída, mas quando estava lá em cima, ninguém viu, só viu quando estava lá embaixo. Eu quero agradecer aos nossos companheiros da diretoria e dizer que os Lenhadores moram no coração da gente. Não vamos deixar nunca de dar as mãos um ao outro para o nosso clube ser forte. E parabéns, Calvinho, muita saúde, muita saúde de vida a você e sua família toda. Obrigada a todos. Vamos nesse momento desfazer a mesa e agradecer a presença de toda a mesa e também a presença de todos vocês nessa noite memorável, cara na cara.
marcada em nossos corações. Agradecemos a todos que foram homenageados pela sua presença e também a todos que assistiram esse momento que ficará sempre registrado na história do Clube Lenhadores. Eu quero pedir mais uma vez palmas para Calbi e palmas para os Lenhadores. Da arte. Que alegria em poder cantar o hino do Lenhadores do Paudalho. Feliz, muito obrigado pelo convite, valeu. Fica um abraço do Ruxo para vocês.